Olá pessoal, como é que vocês estão nesse dia? Espero que vocês estejam todos bem. Então vamos para mais uma pergunta. A pergunta que me foi feita foi a seguinte: será que nós, uma vez que pecamos, precisamos necessariamente confessar o nosso pecado para todo mundo que a gente pecou? Então, por exemplo, você pecou contra alguém e você se arrependeu, né? Orou a Deus, se arrependeu. Será que você tem que ir até lá também para falar com essa pessoa? É uma pergunta que muitas pessoas me fazem, eu queria esclarecer isso com vocês. Então eu vou começar lendo um texto que está em 1 João capítulo 1, verso 7, que diz assim, do 7 até o 9, diz assim: se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, a nos purificar de toda a injustiça. Bom, então aqui ele está falando a respeito de você confessar. Ele começa, dizendo que a gente tem que andar na luz, que temos comunhão uns com os outros, e fala que nós temos que confessar. Então, será que esse confessar eu tenho que ter uma ficha limpa? Eu tenho que falar com todo mundo? Né? Então, vamos entender uma coisa aqui primeiro. Todo pecado, qualquer pecado que cometemos, em princípio, em primeiro lugar, todo pecado nós pecamos contra Deus. E isso nós podemos ler, por exemplo, no livro de Salmos. Vamos abrir aqui junto comigo. Livro de Salmos, no capítulo 51, no versículo 4, diz assim: pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença e incontestável ao julgar-me condenado. Então, todo pecado, ele é pecado contra Deus. Qualquer pecado você pega contra Deus. E a Bíblia, ela nos encoraja, nos instrui em vários lugares que nós temos que confessar a Deus. Então nós lemos ali em Salmo 41, verso 4, Salmo 130, verso 4, Atos, capítulo 8, verso 22, 1 João, capítulo 1, verso 9, entre muitos outros, fala que nós temos que confessar. Se você não pedir perdão, assim Deus também não pode perdoar, porque você está em pecado. Então, nós temos que entender que a Bíblia nos orienta a confessar. Agora, com exceção no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16, eu vou até abrir para vocês, mas ele está num contexto, quer ver? Tiago, capítulo 5, verso 16, ele está dizendo assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é o único versículo que ele fala para você confessar o seu pecado. Porém, esse contexto, ele está dizendo de enfermidade. Então, se você de repente tem uma enfermidade espiritual, não sei, você fez um pacto de sangue, você ofereceu a sua alma para o diabo, seja o que for. Então, aqui ele fala que você tem que confessar para os anciões da igreja, para os pastores, enfim, para pessoas com autoridade, para que então, uma vez confessado, essa pessoa possa orar por você para que essa consequência termine. Mas é o único lugar na Bíblia que está dizendo isso, para você confessar em relação à doença. Agora, ele não fala, não existe uma direção bíblica para você confessar o seu pecado a alguma outra pessoa. Agora, então significa que eu não preciso falar para ninguém? Bom, vamos entender alguns conceitos aqui. Por exemplo, a palavra diz que se você cobiçar a mulher do próximo, ou se a mulher cobiçar o homem da próxima, vamos assim dizer, isso é pecado. Só que esse é um tipo de pecado entre você e Deus. Então, por exemplo, se você está ali no supermercado, e aí passou ali um homem que te chamou a atenção, você que é mulher ou você que é homem, passou uma mulher que chamou a sua atenção e você cobiçou. Você não precisa ir lá pedir licença e falar: olha, com licença, eu acabei de pensar assim, eu cobicei você, quero te pedir perdão. Isso é o pecado, não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver com o seu caráter, tem a ver com você e Deus. Então você confessa a Deus. Agora, se você
fez um pecado contra alguém que prejudicou essa pessoa, você foi um estelionatário, você pegou um dinheiro e não pagou, você adulterou uma assinatura, você adulterou alguma coisa numa amizade, num relacionamento com essa pessoa e causou um prejuízo, e causou uma dor. Então, sim, você precisa, em primeiro lugar, confessar a Deus e tendo a oportunidade, vá e confesse e peça perdão a essa pessoa. Na Bíblia existem vários exemplos de pessoas que pecaram e pediram perdão depois. Por exemplo, os irmãos de José, depois que eles encontram José lá no Egito, eles pedem perdão para José do que fizeram, confessam o seu pecado e pedem perdão a ele. Olha, realmente nós pecamos contra você quando nós tivemos ciúmes e te vendemos, né, para os ismaelitas e te trouxemos, que o trouxe, né, como escravo para o Egito. Então eles confessaram isso, entende? Agora, existem momentos que você não consegue mais confessar. Por exemplo, se você pecou alguma coisa contra alguém e essa pessoa veio a falecer, não adianta você ir lá no túmulo dela e falar assim, olha, me perdoa pelo que você fez, porque a palavra diz que aqueles que estão mortos, eles não têm mais uma consciência. Acabou, ele está esperando o momento do julgamento, e que terminou. Então não adianta você fazer isso. Agora, se você pecou contra uma pessoa que você ama e trouxe um sofrimento, né, e se você ama, esse sofrimento vai estar no seu coração. Então cabe a você sim, depois que você buscou a Deus, pediu perdão a Deus, e você vá nessa pessoa e fala, olha, queria te pedir perdão, porque naquele dia eu fiz isso, eu fiz aquilo, então preciso do seu perdão, né? Agora, se a pessoa ela vai te perdoar ou não, aí já não cabe mais a você, aí você está passando a bola para outra pessoa, e é ela com Deus. E se ela não conseguir te perdoar, então ela vai ter um problema com Deus, porque a palavra de Deus diz que quem não libera o perdão, Deus também não pode liberar o perdão, entende? Agora, você precisa ir até lá e pedir esse perdão. É claro, algumas situações, por falta de coragem ou por alguma determinada situação particular, você não consegue naquele momento exato pedir perdão para aquela pessoa. E se você sente que precisa pedir e não tem conseguido, converse com Deus, se alinhe com Deus. Senhor, peça perdão a Deus, uma vez que você sentiu que Deus te perdoou, e você peça para Deus uma oportunidade, então, de você ir confessar este pecado, né, essa situação, para aquela pessoa, se ela tem sofrido por sua causa, entende? Então, é isso. Mas se a pergunta era, a Bíblia manda eu pedir perdão para a pessoa? A Bíblia não manda você pedir perdão para a pessoa. A Bíblia manda você pedir perdão para Deus e se acertar com Deus. O único momento que a Bíblia fala novamente é o momento onde você confessa, na verdade, os seus pecados para uma pessoa, para um ancião da igreja, para que ele ore sobre as suas enfermidades. Agora deixa uma pergunta para você. Enfermidade, ela existe apenas física? Ou será que ela existe também uma enfermidade espiritual ou emocional? Às vezes fisicamente você não está sofrendo com o seu pecado, fisicamente, mas espiritualmente a sua vida às vezes está parada, às vezes você não consegue avançar, você começa um trabalho, é mandado embora, vive com dívidas, não consegue pagar as contas. Você já parou para pensar que isso talvez seja consequência de um pecado não confessado? De um pecado de alguém que você nunca abriu o jogo? Então, isso seria uma enfermidade espiritual. Então, eu aconselho você que me ouve hoje, se existe alguma coisa que tenha apertado o seu coração, se existe hoje, né, alguma coisa que tem mostrado para você que a sua vida está paralisada em alguns aspectos, coisas que você tem tentado por muitos anos e não tem conseguido, não estou dizendo que mas talvez seja alguma coisa que você ainda não confessou, alguma coisa que você fez e está escondido no seu coração. Talvez você confessou a Deus, mas não buscou o perdão do próprio Deus ou não buscou o perdão da pessoa que você ofendeu. Lembre-se que todos nós somos filhos de Deus. Somos criaturas criadas por Deus, mas somos filhos comprados pelo sangue de Jesus. Então, de repente, você tem ofendido a um filho de Deus. Independente se ela é seu marido, sua esposa, seu filho, seu amigo, seu parente, é um filho de Deus. É uma filha de Deus. Então, peça sabedoria a Deus e confesse.
e eu tenho certeza que aquela enfermidade espiritual, emocional e física, ela será tirada da sua vida. Amém? Espero ter respondido. Se você tiver alguma pergunta, coloque nos comentários, mande uma mensagem. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém.